Com a crise econômica, como ficam os investimentos em infraestrutura em Mato Grosso? É possível concluir as obras, realizar manutenção, dar continuidade aos projetos? E para responder a estas perguntas, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o secretário de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, Marcelo Duarte. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Secretário, começar aí com a primeira pergunta. Com essa crise, como é que fica a questão das estradas aqui em Mato Grosso, que é um problema que precisa de atenção e urgente? Com certeza. A crise ela veio de uma maneira muito forte para o Brasil inteiro. Eu acho que até proporcionalmente Mato Grosso é um estado que tem sentido muito menos que outros estados. As notícias que a gente vê chegando, por exemplo, de estados como Rio Grande do Sul, como Rio de Janeiro, são de calamidade. Em Mato Grosso a gente tem conseguido evitar que a crise ela tem impactos mais profundos, mas é fato que isso já tem impactado. Por exemplo, com a recente medida do governo federal de desvinculação de receita de 30%, que é a DRU, a gente já teve uma retenção grande de valores, por exemplo, que seriam repassados para o Estado via CID, só olhando a parte de infraestrutura. Então agora a gente tem que, a regra é gestão, é realmente colocar na ponta do lápis cada gasto, cada investimento. Não podemos parar, mas é óbvio que a prioridade hoje é manutenção. Eu acho que a gente tem que olhar as rodovias que estão hoje em estado ruim e dar a manutenção, fazer uma recuperação, uma restauração, porque são nessas rodovias que passa a maioria das pessoas. Agora, em função da falta de dinheiro, por causa da crise, muita coisa que foi planejada não vai ser executada. Qual é o planejamento aí do governo aí? Quantos quilômetros de asfalto poderão ser asfaltados até o final da administração? Bom, só para dar alguns números, assim, apesar da gente não ter ainda feito todas as obras que gostaríamos de ter feito, até porque a gente teve que enxugar por conta da crise, já fizemos em 1 ano e 10 meses mais 50% a mais que o último governo, por exemplo, fez em 5 anos. Nós fizemos 1.200 quilômetros entre construção e restauração nos 4 cantos do estado de Mato Grosso. Aqui na Baixada Cuiabana, você consegue ver... Pavimento novo foi quanto? De construção? De construção, mais ou menos, foram 400 quilômetros de construção e o resto de restauração. Quer dizer, é uma obra... A restauração é um grande foco, porque são obras que... Rodovias de extremo tráfego, por exemplo, a MT-010, a rodovia que vai para a Guia ali, ela está sendo restaurada, quem passa por lá vê o trabalho que está sendo feito, a rodovia da Chapada, mas estamos construindo também. Estamos fazendo a duplicação da rodovia de Chapada, a duplicação da rodovia de Santo Antônio e agora em breve lançaremos a obra da duplicação da rodovia que vai para a Guia também. Pois é, por falar nessas obras de duplicação da estrada de Chapada, da Guia, qual que é a previsão de término, principalmente da estrada de Chapada que já começou? Bom, a previsão de término da estrada de Chapada é meados do ano que vem. E uma estratégia que a gente tem utilizado nesse caso é vincular recursos para que as obras não parem. Quer dizer, muita gente tem me perguntado, como é que com essa crise toda vocês não estão parando essas obras? Porque as obras estratégicas definidas em conjunto da gente com o governador, essas obras elas têm uma fonte de recursos separada, específica para investimento em infraestrutura. Nesse caso da estrada de Chapada, por exemplo, é a CID. E por isso a gente tem conseguido fazer com que essas obras elas sejam executadas de maneira ininterrupta e, como você vê, com qualidade e até às vezes até domingo, né? Passa domingo lá, a obra está acontecendo. E na pavimentação, no asfaltamento, deve ter, e na recuperação das estradas, deve ter aí um problema a mais. O FETAB, que é o fundo que é utilizado para fazer esse trabalho, vai ter que dividir um pouco os recursos com a saúde? A partir de agora? O governador ele tá conduzindo conversas com o setor, com o setor produtivo, com a sociedade de maneira geral, para discutir e porque, afinal de contas, a gente precisa muito de estrada, né? Estradas são estrada de logística de uma maneira geral, a gente faz algumas contas aqui que chegam aí a números de 10 bilhões de reais a demanda de investimento de rodovias e aeroportos, enfim, de logística aqui em Mato Grosso, sem contar a ferrovia. Mas a questão da saúde, a questão da educação e segurança, são temas sociais que o governador é extremamente sensível. Então, essa discussão ela está acontecendo com diversos setores da sociedade, inclusive com o setor político. E eu tenho certeza que até aí, os próximos dias a gente já vai ter uma proposta, qual é o percentual do FETAB que vai ser alocado
para outros fins que não seja... Existe já alguma ideia desse percentual, secretário? Para você ter uma ideia, já foi aprovado na esfera federal 30% de todas as receitas desvinculadas, ou seja, 30% hoje já no regramento federal, de acordo com a DRU, que também desvinculação da receita da União, que consequentemente no Estado vai ser a DRE, desvinculação da receita dos estados, 30% dos fundos podem ser usados para fins não especificados de acordo com o gestor. Então, eu acredito que esse 30% seja um número que 25 a 30, esse número, eu acho que definindo-se isso, com o residual a gente vai conseguir ainda fazer um bom trabalho, manter investimentos, porque estamos gastando muito melhor. Importante dizer que a gente fez em 1 ano e 10 meses, 1.200 quilômetros e gastamos metade do que foi gasto no governo anterior para fazer menos de 900 quilômetros, metade, menos da metade. Então, assim, estamos gastando bem, estamos fazendo projetos mais eficientes, estamos fiscalizando melhor e essa é a resposta para a crise. É a gestão, é realmente colocar o pé na estrada, verificar em loco o que está acontecendo para que a gente possa fazer de cada real gasto o máximo possível. Secretário, o jornal A Gazeta soltou esse mês uma classificação das estradas que cortam Mato Grosso e das estaduais. As piores avaliadas, consideradas péssimas pelos motoristas, foi a MT 483 e a MT 246. Algum projeto de melhoria para essas duas rodovias? Exatamente. A 246 é uma rodovia importantíssima, ela liga esse trecho 246, a gente já restaurou um trecho importante dela que liga ali no trocamento de Acorizal até ali no trocamento da BR-163, aquela ligação entre a 010 e a 20 quilômetros, mas a principal parte da 246, que é a ligação para Tangará da Serra, ela precisa ser refeita. São quase 90 quilômetros ligando Jangada, ali o trevo de Jangada, até a Barra do Bugres, que está num projeto que temos hoje no BNDES, que, segundo informações que eu colhi ontem do banco, já até a semana que vem vamos ter uma resposta positiva para um investimento de 30 milhões de reais financiados pelo BNDES, com verba inclusive alocada com fins turísticos para essa rodovia. Então a 246 receberá 30 milhões de investimentos a partir do final desse ano e ano que vem para a restauração completa dela. E a 483? Essa não está nos nossos planos, realmente foi uma surpresa essa informação, mas a gente com certeza vai atuar. E lembrando que nesse ranking também ela apontou que a MT-130, que antes era uma das piores rodovias do Brasil, ligando Primavera a Parnatinga, que era considerada péssima, hoje já está considerada boa e ótima. Fruto do trabalho que foi feito nesse governo de restauração dessa importante rodovia que apareceu nessa pesquisa. Secretário, o problema do pedágio nas rodovias estaduais, que os motoristas reclamavam bastante que tinham que pagar, mas as empresas não prestavam o serviço que deveriam prestar. Isso já foi equacionado? O pedágio ele tem várias fases, A fase inicial, uma fase de negação, uma fase de conflito. E à medida que a empresa, pressionada pela sociedade, pelos órgãos reguladores, órgãos de controle, e ela começa a prestar um serviço de qualidade, via de regra as pessoas pagam e pagam satisfeitas. É o que está acontecendo nas rodovias estaduais. Na rodovia federal, na BR-163, estamos ainda numa fase difícil. A rodovia está cobrando pedágio, eles estão fazendo poucos investimentos, a empresa está em dificuldade financeira, então nesse caso temos problemas, já tivemos em Brasília algumas vezes com o governador e conversando com ministros para uma solução para essa rodovia, essa concessão tão importante que corta Mato Grosso pelo meio. Secretaria, a liberação do Banco Interamericano de $1 milhão para projetos aqui em Mato Grosso. Como que vai ser feito esses projetos e quando que vão ser concluídos? Foi uma satisfação enorme essa liberação do BID, não pelo valor em si, porque $1 milhão para projetos você não consegue fazer muitos, mas pelo simbolismo disso. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, um dos principais órgãos financiadores de infraestrutura hoje no mundo, ele está muito pouco presente no Centro-Oeste brasileiro. E no momento que ele deu esse recurso não reembolsável para o Mato Grosso, ele está sinalizando de uma maneira muito clara que ele quer financiar obras aqui. Já temos, inclusive, um projeto de fazer um grande programa com BID de $500 milhão, que isso dá mais ou menos $1,5 bilhão, fruto desse relacionamento que começou
Esse ano já surgiu esse prêmio, essa bonificação de US$ 1 milhão que vai custear os estudos que nos ajudarão a captar mais recursos junto a esse banco. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Lúcio, é um prazer estar aqui, é sempre bom esclarecer e participar junto a vocês no Jornal do Meio-Dia. Obrigada, secretário.